And now the end is nears, and so are the face the fire can dream. My friend, I say eclipse, I stake my kiss, oh the amusement. I lives like the flu, I trebucite, and I fly away, and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel, but again to feel the match I did. Bom dia! 7 de abril de 2025, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Pessoal, ontem, domingo, por volta de 15 horas, antes do jogo Atlético Mineiro e São Paulo, recebi uma notícia triste de minha irmã que mora em Sobral. Morreu mais um amigo meu, um amigo de adolescência, Gerardo BCC. Minha irmã me deu essa notícia triste ontem. Mais um amigo meu que vem ao falecimento. Vou aqui contar um pouquinho sobre o Gerardo BCC. Nasci em Sobral, interior do Ceará, terra do cantor Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior, Sobral. Belchior. Muito bem, nasci lá em Sobral em novembro de 1956. Veja essa foto aí. Aí é a Avenida Doutor Guarani. É a avenida mais bonita e mais alegre de Sobral. Logo na entrada, quando você vem de Fortaleza a Sobral, você passa logo aí na Avenida Doutor Guarani. Muito bem, veja o arco aí. Esse arco de Nossa Senhora de Fátima. E você vê aí um paredão, não é? Com cobertura à direita. Aí é o Colégio Luciano Feijão. Na época em que eu morava aí, criança, com 9 anos de idade, morava com a minha família, em casa de aluguel, família pobre, não havia esse colégio aí, só havia casinhas lindas. Veja aí as casinhas na mesma avenida, à direita aí. Essas casinhas lindas aí, ó. E hoje já é o Colégio Luciano Feijão. Houve aí a destruição de uma parte de Sobral, da história de Sobral. Hoje isso aí está tombado pelo patrimônio histórico. Só que esse tombamento aí veio tarde. Hoje essa avenida aí está desfigurada. Esse colégio aí, essa parede você vê extensa aí, eram várias casinhas. E em uma delas, minha família morava aí. Meu pai era maçom e aí minha mãe. E eles, o casal, não é, teve 19 filhos. Eu sou o caçula da família, o caçula. Então, quando eu nasci, em novembro de 1956, já encontrei ali 9 irmãos, 9. Minha mãe já havia perdido 10 filhos, ela teve 19. Então, quando eu nasci, havia 9 irmãos, comigo 10. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro de 9 anos para cá. Então, com 9 anos de idade, eu morava aí, no arco, aí ao lado do arco de Nossa Senhora de Fátima, na avenida mais bonita de Sobral até hoje. E morava em uma casinha aí. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, né, em 1965. E o cadáver dele, né, o caixão funéreo, saiu daí, onde hoje é o Colégio Luciano Feijão, casinha de aluguel.
Então, até os 12 anos de idade, moramos aí, numa casa de aluguel, né? E depois o dono, o proprietário, pediu a casa. Meu pai já havia falecido. Minha mãe recebia uma pensão miserável de meu pai. Hoje aí, 2 salários mínimos apenas. Imagine, 2 salários mínimos para 11 pessoas, 10 filhos e minha mãe. Imagine, 2 salários mínimos para 10 pessoas, né? Muito bem. E aí, eu com 12 anos... Não, um momento. Aí em Sobral, eu tive amigos. Veja bem, eu tive amigos aí em Sobral. Eu com de 9 a 12 anos de idade. 2 amigos em especial aí eram muito próximos de mim. 2. O Jairo, filho do Manuel Torneira. A gente chamava o pai dele de Manuel Torneira. O Jairo, muito próximo de mim. E também o Gerry Vasconcelos. O Jairo morava ao lado aí, casa própria. O pai dele, seu Manuel, tinha uma serralheria lá em Sobral. Então era uma família de posse e morava ali ao lado da gente, família pobre. Então o Jairo, e esse Jairo hoje, ele é engenheiro e mora em Fortaleza, na rua Conrado Cabral, onde morou minha mãe, na rua Conrado Cabral, depois de a gente sair de Sobral. E o Jairo mora lá, na rua Conrado Cabral, ali perto do restaurante chamado, o que foi, né? O Carneiro, ali perto da Conrado Cabral com a Avenida Bezerra de Menezes. Ali mora o Jairo, amigo meu de infância lá em Sobral. Sempre que eu estou em Fortaleza, eu vou à casa do Jairo. Converso bastante com ele ali. Gente boa, amigo meu de adolescência, lá de Sobral. E outro amigo meu também, lá de Sobral, lá na Rua do Arco, o Gerry Vasconcelos. O pai do Gerry chamava-se Edson Vasconcelos. E a mãe dele, Maria de Lourdes. O casal teve vários filhos, salvo engano, 4 filhos. E um deles, o Gerry. Então, o Edson Vasconcelos, ele tinha um sítio perto de Sobral, com uma piscina linda. Era uma família média alta, né? O Edson Vasconcelos, vizinho meu, lá, eu com 9 anos de idade, até 12. Então, eu tinha muita amizade com o filho dele, o Gerry Vasconcelos, um grande amigo meu lá, vamos aí, de infância para adolescência, né? O Gerry. E aí o Edson Vasconcelos, o pai dele, tinha esse sítio com piscina e sempre ele levava a gente, eu ia junto, né? Eu, pobre, ia junto lá para um banho de piscina, no sítio lá do Gerry. E o Gerry Vasconcelos hoje mora em Fortaleza, em um bairro de classe média alta e rica também, o bairro Aldeota. Então Gerry, filho do Edson Vasconcelos, foi um grande amigo meu de infância, de adolescência. Mora em Fortaleza. E o engraçado, conheci recentemente lá em Fortaleza a Mazé Gondim. Mazé Gondim, uma mulher bonita e muito educada, ela nasceu em Sobral. E por meio da mídia, eu fiquei sabendo que ela conhece minha família, não é? Desde Sobral. E aí eu entrei em contato com a Mazé Gondim e eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu estava em Fortaleza, ela mora no bairro de Fátima, em um edifício residencial, apartamento, e eu tive o prazer de ir até lá, ao apartamento da Mazé Gondim, conhecer a Mazé, filha de Sobral, que conhece minha família. E a Mazé é muito amiga, veja bem, ela é muito amiga do Gerry Vasconcelos, olha aí. Ela é muito amiga do Gerry Vasconcelos. O Gerry
que foi grande amigo meu lá desde a infância, desde a adolescência lá em Sobral. Engraçado, não é? E eu sempre mantenho contato com a Mazé Gondim. Então veja, quando nós morávamos ali onde hoje é o Colégio Luciano Feijão, de onde o corpo de meu pai foi levado para o cemitério, então veja, ali eu morei até os 12 anos de idade, 12 anos. E veja uma coisa interessante, havia ali, quando eu morava em Sobral também, morava ali onde hoje é o Colégio Luciano Feijão, morava ali com meu pai na época, né? Meu pai e minha mãe e meus irmãos. De frente para nossa casa, nessa avenida aí, Bonita do Arco, morava um caminhoneiro. O grande Edésio. Eu já fiz aqui um vídeo sobre o Edésio. Esse caminhoneiro, gente, que era muito amigo do meu pai, também era maçom, seu Edésio, saiu há muitos anos lá de Sobral, passou aqui por Anápolis, perto de Goiânia, e acabou morando aqui no Distrito Federal, na cidade do Gama, onde também eu morei, no Gama. Aí eu descobri onde o seu Edésio morava, e sempre eu ia lá. Aqui em meu canal, eu fiz alguns vídeos lá com o seu Edésio, aqui no meu canal, eu lá na residência dele. Aí veja, o seu Edésio, como um caminhoneiro, o que é que ele fazia? Quando ele estava com o caminhão lá, em folga, lá em Sobral, ele pegava os meninos ali, pessoas pobres como eu, criança, né, com 9 anos de idade, eu com 10 anos de idade, ele pegava a gente, colocava no caminhão e ia passear de Sobral até Forquilha, que é uma cidadezinha perto de Sobral, salvo engano, 17 quilômetros apenas. Aí seu Edésio colocava as crianças, inclusive eu, lá no caminhão, e a gente ia dar uma volta lá de caminhão até Forquilha. Ele fazia isso só para agradar as crianças, seu Edésio. E aí, gente, o que aconteceu agora, recentemente? Há 2 meses, sempre eu ia aqui, né, ao Gama, visitar seu Edésio. Ele mora aqui no Gama, casa própria. Ele, a esposa dele, né, a Fransquinha, e mais uma filha aqui. Os outros filhos moram espalhados aqui no DF. E aí sempre eu ia lá visitar seu Edésio. Eu nunca me esqueci desse gesto de amor que ele fazia com a gente, com as crianças pobres. Passeava no caminhão dele. Nunca me esqueci disso. Sempre fui grato a ele. E há 2 meses agora, eu fui visitá-lo de novo, como eu fazia sempre, não é? Aí eu saí aqui do Guará, onde eu moro no DF, e fui até a cidade do Gama. 27 quilômetros. Aí eu cheguei lá à tarde, eu passei por uma padaria, comprei uns pães, como eu fazia sempre. Aí cheguei à tarde lá, né? Aí eu fiz o que fazia de costume. Eu gritei assim: seu Edésio, meu amigo, cheguei, faça o café aí, seu Edésio. Eu brincando, né? Lá no portão da casa dele. Há 2 meses eu gritei, né? Seu Edésio! Aí quem vem, gente? Uma das filhas dele, a Edna. A Edna que mora lá com ele na casa. A Edna triste me disse: ô Eustáquio, papai morreu. É difícil, gente. Ela disse: ô Eustáquio, papai morreu. Eu esperava, né, encontrar o cara vivo, né? Como eu sempre fazia. Mas aí está, né, gente? É a vida, né? Seu Edésio morreu. Ele morreu, coitado. Né? Seu Edésio morreu. Você vê, essa surpresa terrível que eu tive. Perdi mais um amigo, não é?
e uma diferença de idade muito grande, né? Mas nunca me esqueci do bem que ele fazia com a gente, né? Colocava as crianças pobres ali, principalmente eu, para passear. É isso aí. Ficou a lembrança, né? Ficou a lembrança. Pois bem, e o que acontece? Vamos agora aí voltar aqui ao Marcos, ao Gerardo, que morreu agora, né? Mais um amigo meu de adolescência. Muito bem, ali em Sobral, ali, eu mostrei para vocês ali, quando meu pai morreu em 65, eu com 9 anos de idade, aí eu com 12 anos mais ou menos, o dono da casa pediu, né, o imóvel. Aí a gente foi morar na rua Maria Tomásia, no finalzinho da avenida aí, ó, mas sempre perto da avenida. Então a gente foi morar, já a minha mãe viúva, né, a gente foi morar na rua Maria Tomásia. Veja aí a entrada da rua Maria Tomásia. Aí, no finalzinho da avenida aí, Doutor Guarani. Então fomos morar aí na avenida, na rua Maria Tomásia. Eu com 12 anos de idade. E aí, gente, aí é que eu conquistei mais amigos ainda nessa pequena rua aí, no pedaço dessa pequena rua. Conquistei mais amigos aí. E amigos muito fortes, entendeu? Nessa rua aí, Maria Tomásia. Aí fomos morar também de aluguel, não é? Meu pai morreu e minha mãe vivia com apenas 2 salários mínimos, né? E ali 11 pessoas, 10 filhos, né? 10 filhos e minha mãe. Morando aí na rua Maria Tomásia. Veja a casa aí, essa casa aí bonita. Não era assim não. Nós moramos aí nesse lugar. Só que a casa era diferente, era uma casa muito pobre. Morávamos de aluguel. E aí houve a demolição e fizeram essa casa aí, que você está vendo, ó. Ficou bonita, né? Na rua Maria Tomásia. Muito bem. Então nessa rua aí, consegui amigos maravilhosos, cuja amizade conservo até hoje. Então aí na rua Maria Tomásia, veja bem, eu com 12 anos de idade, conheci aí o Raimundo Alves Pereira, Francisco Edilson Alves Pereira, conheci o Marcos Antônio Nunes, o Paulo Roberto Nunes da Silva, os pais deles aí, de ambos, né? O pai do Marcos e do Paulo, ele era enfermeiro, não é? Enfermeiro, a mãe dele, eu me lembro da mãe dele. O Raimundo, irmão do Edilson, Francisco Edilson Alves Pereira, o Raimundo. Lembro-me da mãezinha dele, do pai dele, seu Gerardo, que tinha uma Kombi. Ele tinha um sítio, o pai do Raimundo tinha um sítio perto de Sobral. Levava a gente lá para o sítio, a gente passava 2 dias lá no sítio, uma maravilha, né? Quem cuidava do sítio era o Sebastião, o senhor Sebastião, morador lá no sítio. Então o pai do Raimundo levava sempre a gente, né, seu Gerardo, né, na Kombi. E eu ia, né? Usufruía disso aí, gente. E veja essa casa aí, casa número 210. 210 aí na rua Maria Tomásia à direita. Essa casa aí, ó, 210. É a casa da família do Raimundo. O pai, a mãe e os irmãos, todos moravam aí nessa casa, quando eu morava aí na rua Maria Tomásia. Então, fiz uma amizade muito grande com o Raimundo Alves Pereira, né? E o Francisco Edilson Alves Pereira. O Francisco Edilson Alves Pereira, irmão do Raimundo, tinha uma deficiência física na perna, o Edilson. Grande amigo meu. Vivemos momentos maravilhosos. E ele, infelizmente, já faleceu. Quando ele faleceu, eu fiz também aqui um vídeo aí para a família dele, né? Mostrando minha amizade com Edilson. E esse vídeo está no meu canal. Muito bem. E minha amizade é tão grande, eu conservo tantos amigos, que quando eu estou em Sobral, quando eu vou lá, todas as vezes eu procuro os amigos. Sempre procurei. O Raimundo é testemunha disso.
descobri onde o Raimundo trabalha e fui lá. Ele é formado em ciências contábeis, contabilidade, e ele trabalha lá, né, ali em um escritório de contabilidade, ali na praça do relógio, ali na praça Coluna da Hora, lá em Sobral, no centro. Raimundo, cansei de ir lá ao trabalho dele, conversava com ele lá. E sempre procurei o Paulo, que mora ainda hoje na rua Maria Tomásia, Paulo Roberto Nunes da Silva. E o Edilson faleceu, o irmão do Raimundo, né? E o Raimundo hoje mora na rua do Patrocínio, lá no centro de Sobral. A casa aí parece que está para aluguel, na rua Maria Tomásia. E na rua Maria Tomásia também conheci uma família maravilhosa, amigos meus, do senhor Manés, casado com a senhora Zenaide, já morreram. A casa maravilhosa, uma família rica, e nessa casa lá havia também a piscina. Eu tomava banho também lá, eu pobre, tomando banho lá de piscina, né? Amigos, né? E dos filhos do Manés, aquele mais próximo de mim sempre foi o Theo, né? Pessoas maravilhosas, o Theo, o Regis, o Fernando, as meninas, né? A Cristiane, a Nádia, a Cristiane, os meninos, né? O Edilson, Adilson, morreram, os dois, Edilson, Adilson. Hoje restam as meninas aí, a Lucilene, a Nádia, Lucilene, Nádia, Cristiane, a outra que é casada com um juiz de direito, parece, mora em Fortaleza, né? E os meninos, né? O Fernando, o Regis, mora em Sobral, tem uma imobiliária em Sobral, e o Theo também mora aí em Sobral. Então, sou mais próximo ainda do Theo, não é? O Theo, o famoso Theo, que é o Carlos César, né? Gente boa demais. Então é isso, gente. Então veja, meus amigos aí, eu não os esqueço. Sempre que estou em Sobral, eu os procuro. Eu valorizo muito a amizade, né? Valorizo muito. Então são meus amigos aí que ficarão enquanto eu vivo estiver. E veja bem, mais dois amigos aí que eu conheci também na rua Maria Tomásia. Mais dois irmãos, o Maurício e o Marcelo. Conheci o Maurício e o Marcelo aí na casa 210 da família do Raimundo Alves Pereira. Maurício e Marcelo, primos de Raimundo, né, da família do Raimundo. E eles moravam em Santana do Acaraú, salvo engano, e passavam dias lá em Sobral. E aí conheci também, na rua Maria Tomásia, e fizemos uma profunda amizade, o Maurício e o irmão dele, Marcelo. E veja bem, o Maurício e o Marcelo depois também foram morar em Fortaleza, como eu, né, em 75, com 19 anos de idade. Então eles foram morar em Fortaleza. E eu procurei, junto ao Raimundo, que era primo, né? Procurei saber o endereço do Maurício e do Marcelo. E descobri. O Maurício tinha um quiosque, né? De venda de revistas e jornais, lá na Bezerra de Menezes, o Maurício. O Maurício, ele vai assistir a esse vídeo aqui. Então, o Maurício, e ele é testemunha do que eu estou falando. O Maurício tinha uma banca de revistas, jornais, de frente para o shopping, ali o shopping Norte Shopping, na Bezerra de Menezes. Então, ele tinha lá essa banca de revistas e jornais. Maurício. E aí eu fui lá, estando em Fortaleza, fui lá umas 3 vezes. Eu saía lá, um bairro bem próximo onde eu morava, onde eu fico lá em Fortaleza, melhor dizendo. Aí eu saía de lá caminhando, tênis, e ia caminhando até o Norte Shopping. E ali, 9 da manhã,
eu ficava lá na banca de jornais conversando com o Maurício, amigo meu, que eu conheci também aí na rua Maria Tomásia. Aí, naquela conversa ali, ele me disse que o irmão dele, que é o Marcelo, né? Esse aí é o Maurício, né? E o irmão dele, o Marcelo, morava perto de mim ali, em Jacarecanga, onde eu estava. Aí eu fui procurar lá. Aí não encontrei o Marcelo. Aí da outra vez, quando eu fui, aí é que eu soube que o Marcelo havia cometido suicídio. Mais um amigo meu que eu perdi aí, ó. Ele se suicidou, o Marcelo. Ele, antes disso aí, ele teve um problema, um acidente físico, né? Ele perdeu uma das pernas. Ele perdeu uma das pernas. E ele não suportou isso aí. O irmão dele, o Maurício, me disse que ele não suportou, né, o fato de ter perdido uma perna. E aí ele se suicidou. Olha aí. Agora vamos voltar aqui a Sobral, não é? Pois bem, ali também na rua Maria Tomásia, aí sim eu encontrei o Gerardo BCC, que morreu agora. E outra coisa, o Marco Antônio que eu falei aqui, irmão do Paulo Roberto Nunes da Silva, o Marco Antônio faleceu aí, salvo engano, já há 2 anos. Também fiz um vídeo aqui sobre ele, por ocasião de sua morte. Também fiz um vídeo aqui. Um vídeo para o Francisco Edilson, um vídeo para o Marco Antônio aqui. E agora, aí o Gerardo. Pois bem, na rua Maria Tomásia também, morando ali, conheci também o Gerardo BCC. Até hoje não sei por que essa sigla, né? BCC, não sei por quê. Só que conheci sim o Gerardo BCC, que faleceu agora. Minha irmã me ligou ontem, lá de Sobral. Então veja, o Gerardo também, amigo meu, lá com 12 anos, na rua Maria Tomásia. A gente tinha um timezinho de futebol, né? Porque pobre, a diversão do pobre é jogar bola, não é? Porque não custa nada, né? Não há gasto algum. E aí a gente fazia um timezinho ali sempre, pegava uma bolinha e ia jogar em vários campos lá em Sobral, área verde, não é? Pois bem, então ali conheci o Gerardo BCC, amigo meu, amigo do Raimundo, do Edilson, do Maurício, Marcelo, do Theo, do Regis. Faleceu nosso amigo agora, Gerardo BCC. Faleceu agora. Então o Gerardo era grande amigo meu. Quando eu estava em Sobral também, procurava saber como é que ele estava, né? E tentava me encontrar com ele. Sempre assim. Sempre valorizei os amigos. Sempre dei destaque à amizade, que é muito importante. Então o Gerardo faleceu agora. Parece que foi problemas cardíacos, né? Ele faleceu. Grande amigo nosso, o Gerardo, né? E deixe-me contar outro amigo aqui nosso. Quando eu morava lá, na rua Maria Tomásia, 12, 13, 14 anos de idade, 15. Cheguei lá com 12 anos na rua, cheguei à rua com 12 anos de idade e saí com 19 anos. Saí de lá, da rua Maria Tomásia para Fortaleza, morar em Fortaleza, em dezembro de 1975. Pois bem, então morei um bom tempo lá, né? 7 anos na rua Maria Tomásia. E ali, mais um amigo meu aqui que eu gosto de sempre lembrar. Nunca me esqueci desse amigo, o Carlinhos. Nunca me esqueci dele. O Carlinhos morava também ali, ao lado da rua Maria Tomásia, né? Na rua Padre Fialho com Maria Tomásia. Ele morava lá, numa casa também alugada. Ele era uma pessoa muito pobre também, igualmente a mim. Então o Carlinhos, grande amigo meu, ele jogava no nosso time, jogava sempre no gol, era o goleiro, um grande goleiro, o Carlinhos. E veja a morte que ele teve. No dia de sábado, a gente lá em Sobral, né? Eu, Raimundo, o Edilson, Maurício, Marcelo, Theo, Regis, Fernando, né? Marcos Antônio e tal.
nós íamos jogar, como de costume, num sábado pela manhã. Escute aí. E a gente estava esperando o Carlinhos, porque o Carlinhos era o goleiro, né, de um dos times. O Edilson era o outro goleiro. O Edilson era sempre goleiro, o Edilson, porque faltava uma perna para ele, né? Ele havia perdido uma perna. Então ele sempre jogava no gol, goleiro. E o Carlinhos sempre no goleiro, sempre na função de goleiro. E aí a gente estava esperando o Carlinhos. Veja o que aconteceu. Para jogar, né? E nada de o Carlinhos aparecer. Aí um de meus amigos foi lá à casa do Carlinhos. E aí soube da triste notícia. O Carlinhos havia recebido um choque elétrico lá no Cine Alvorada. Havia um cine lá, que era o cinema mais famoso de Sobral, o Cine Alvorada. Hoje não é mais cinema lá. Hoje é o Cine Renato Aragão, em outro lugar, e salas de cinema no shopping de Sobral. E ali soubemos que o Carlinhos estava no hospital, em estado grave. Havia recebido um choque elétrico muito forte. O que aconteceu? Ele, pela manhã, naquele sábado, antes de ir ao nosso encontro para jogar bola, ele foi ao Cine Alvorada colocar um cartaz lá em cima, perto da rede elétrica. E ali ele estava com uma vara de ferro, né? Um pedaço de ferro grande. Aí o ferro encostou no fio de alta tensão e ele levou o choque, o Carlinhos, e caiu naquele sábado. E caiu. Foi levado para o hospital. Ali ele ficou durante um mês lá no hospital, estado de coma, e aí veio a falecer. Fui lá ao enterro dele, eu aí com mais ou menos 15 anos de idade, 14. Triste, gente. Perdi esse amigo aí, o Carlinhos, grande amigo meu. Sempre, todos os dias, ele ia à nossa casa para te conversar, todos os dias. Então veja, é a vida, não é, gente? É a vida. Perdi aí Edilson, Francisco Edilson Alves Pereira. Fiz um vídeo aqui para a família dele. Perdi o Marcos Antônio Nunes da Silva. Fiz um vídeo aqui. E agora perdi o Gerardo aí. E aqui estou fazendo o vídeo, né? Perdi seu Edésio, né? Que não era de minha faixa etária. Era um senhor idoso. E eu criança. E ele levava a gente para passear no caminhão. Que maravilha. Perdi seu Edésio. E perdi aí o Marcelo, né? Que se suicidou. É isso aí, gente. Então resolvi aqui fazer esse vídeo com essas lembranças aí, não é? De meus amigos, né? E é isso, né? Esse aqui foi o objetivo de aqui trazer, né? Trazer aqui minha visão, né? De que é doloroso perder, é doloroso perder amigos. É isso aí. O recado está dado e vamos terminar aqui com o grande Elvis Presley, né? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams full of you. For my darling, I love you, and I love as well. Muito obrigado.